Vou soltar o vídeo. Silêncio, por favor. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. 3, 2, 1. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais um Bari Live, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o nosso programa que a partir desse ano passa a ocorrer todas as quintas-feiras, às 20 horas. Eu sou o Dr. Marcos Leão Vilas Boas, sou cirurgião bariátrico, atual presidente da Sociedade Brasileira. E estamos aqui hoje para falar sobre obesidade, diabetes, doenças cardíacas, doença cardiovascular. E temos o privilégio de termos aqui hoje, em primeiro lugar, o Dr. Oscar Dutra, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cardiologista que vai nos brindar aqui com toda a sua experiência. E do nosso lado esquerdo, de casa, uma cirurgiã bariátrica, a doutora Luciana Elcadre, que é o Cadre, é o Janine Elcadre, né, Luciana? E que é cardiologista do Hospital São Lucas, né? Isso, Centro Metabólico da Gávea, que faz parte do Hospital São Lucas. Centro Metabólico da Gávea, e também é representante na Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, da Câmara de Cirurgia Metabólica. E nós vamos falar sobre essas duas coisas hoje que são importantes, que é diabetes, cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica e doença cardiovascular. Vou começar aqui perguntando para o Dr. Oscar Dutra se todo obeso tem doença cardíaca, se todo obeso é pelo menos um potencial doente cardíaco, como é que é isso? Bom, boa noite aos meus dois companheiros desta noite e obrigado, sinceramente obrigado. A sociedade que atualmente eu presido se sente orgulhosa de estar aqui participando desse evento com vocês, no sentido de que a gente possa dizer alguma coisa a respeito desse problema todo que é a obesidade. E a obesidade essa que traz junto uma série de outras doenças metabólicas, ou seja, doenças que alteram colesterol, doenças que alteram os níveis da glicose no sangue, que é o diabetes, doenças que se acompanham a obesidade, como também o câncer, que a gente vincula. Hoje está muito bem estabelecido por estudos que foram avaliados durante todo esse tempo, mostrando que tem uma relação direta entre a obesidade e o aparecimento de câncer, que nós no passado não dávamos muita pelota brincando, né, para essa situação toda, mas na verdade, inclusive, mais recentemente, uma série de grandes estudos mostrando que o Alzheimer também está intimamente vinculado ao problema da obesidade. Qual a nossa preocupação hoje? A preocupação nossa é muito grande em relação ao problema da obesidade, porque é uma epidemia, ou melhor dizendo, uma pandemia, ou seja, está tomando vultos muito significativos e vem acompanhado do que eu tinha dito, o problema da diabetes, o problema da hipertensão, o problema de desfechos todos eles. E é importante isso, porque o obeso tem um perfil diferente, ele tem um perfil psicossocial diferente, ele tem um perfil metabólico diferente, então ele tem que ser tratado de maneira diferente. Veja bem que tem algumas coisas que são importantes. Nós vemos, e eu me considero um pouco mais velho que vocês, que de fato sou, mas eu venho de uma época onde o bebê jonço era a tônica de tudo. Cheinho, bochechudo. Bochechudo, e as mães levavam... Era saúde, né? Saúde. Até hoje, ainda no Nordeste, as pessoas ainda dizem assim, olha, não é gordo, não, ele é forte. É forte. Mas começa ali o problema. Na verdade, começa antes até, no útero da mãe. Né? E aí, perguntando para você, Luciana, as pessoas às vezes se julgam, estão com excesso de peso, estão obesas, mas dizem, não,
Eu sou um gordinho saudável. Então, esse problema... Existe o gordinho saudável? Então, esse problema é a grande discussão que é... Eu acho que esse termo devia ser abolido. Eu acho que deveria ser abolido, da obesidade, do obeso metabolicamente saudável. Eu acho que deveria ser abolido porque cria o que acontece. Vamos definir o que é isso, né? Então, as pessoas com obesidade, na verdade, o gráfico de mortalidade em relação a um evento cardiovascular teria um formato de um U, aonde o U, o platô, o estável, estaria no IMC 35. IMC é uma maneira de se medir a obesidade. 35. Não é a maneira mais fiel, porque ela mede peso, não vai diferenciar se o peso vem de gordura ou de músculo, mas é um meio barato, que a gente pode fazer em qualquer lugar, e se eu souber o sexo de um doente, a raça dele e o IMC, ele não erra tanto assim. Muito bem, então o que é o paradoxo da obesidade ou a coisa de ser metabolicamente normal ou doente? O que se sabe é que as pessoas, então, após um evento cardiovascular, as pessoas mais magras teriam uma mortalidade maior. Então haveria a superobesidade e o magro, e aquele com sobrepeso e até 35 estaria protegido. Vamos falar disso, né? Então existem tantos fatores envolvidos nisso. E quais seriam esses fatores? Então, por exemplo, as pessoas mais magras seriam tabagistas, por exemplo. E o tabagismo iria predispor a uma maior mortalidade. As pessoas mais magras poderiam ter outras doenças associadas que levariam a uma mortalidade. Câncer, enfim. Quando se tira todos esses fatores, permanece a mortalidade maior. E o que a gente imagina, o que a gente sabe hoje? Que, na verdade, a célula da gordura, o adipócito, tem uma... Célula da gordura, a célula cheia de gordura. Ela tem uma substância que protege o miocárdio infartado, que é a adiponectina. Mas toda a célula gordurosa tem isso ou somente naquela gordurinha de alguns locais? Como é que é isso? Então, deixa eu só concluir em relação é um produto da célula adiposa. A gente tem que entender que a gordura é uma coisa dinâmica, não é uma coisa morta. É um produtor de hormônios. Mas hoje se sabe, só para concluir, que quando eu coloco esse mesmo paciente, que em tese teria uma mortalidade menor na obesidade, tomando insulina, esse efeito protetor da obesidade desaparece. Então, é importante, como a gente começou a falar, eu acho que talvez tirar essa coisa de metabolicamente saudável ou não. O que eu vejo mais hoje, na verdade, é o magro metabolicamente doente. Tá. Muito mais. Chegou aqui, já chegando aqui a participação do público, a Priscila Santos. Ela coloca o seguinte, que ela vê pessoas com índice de massa corporal não tão obesas, pessoas que não são tão pesadas e que estão fazendo cirurgia bariátrica. E ela pergunta se é realmente indicado essa cirurgia. Se o índice de massa... Bom, aí eu vou já adaptar essa pergunta. O índice de massa corporal, apenas o grau de obesidade da pessoa é um fator que diz se ela deve ou não deve operar? Então, como a gente estava dizendo, o índice de massa é uma maneira de se medir obesidade. Não é a mais fiel, não é a mais precisa, mas é a mais barata e a mais fácil. Então, além do IMC, nós temos as doenças que dependem da obesidade ou são agravadas pela obesidade, que são muito mais importantes. Como o doutor Oscar falou. Doença gordurosa hepática, que é hoje também é uma coisa extremamente preocupante e que está se estudando muito e se entendendo muito, porque essa gordura do fígado é uma gordura interessante, ela é carregada de substâncias que são inflamatórias. E o processo inflamatório, ele é comum a uma série de outras complicações. Por exemplo, o próprio infarto agudo, a própria doença do rim depende também desse tipo de substâncias inflamatórias. Câncer? O câncer. E assim, queria que o senhor explicasse para o pessoal em casa mais ou menos o que é essa inflamação, porque a gente sabe hoje que o obeso é um indivíduo inflamado, não é verdade? E dessa inflamação, desses fatores inflamatórios, vem todos esses fatores de risco para essas doenças. Explicar para as pessoas um pouquinho como é isso. Que a gente faça uma diferenciação
exceção, porque é uma coisa meia mística. Inflamação não significa infecção. Inflamado é um estado de metabolismo alterado, que tem uma série de substâncias que circulam no sangue e que lesam determinados órgãos do organismo. Quer dizer, tem no meio médico as interleucinas. As interleucinas são um produto metabólico desinteressante para o organismo, porque ela propicia a possibilidade de que altere a dinâmica, altere o meio normal. E aí chega a possibilidade de chegar a outros tipos de substância, como o colesterol, por exemplo, como a glicose, e façam o quê? Modifiquem a estrutura de um vaso, de uma artéria ou de uma veia, e aí começam os entupimentos que vão desencadear todas as coisas que a gente conhece. E onde é que entra, por exemplo, a gente falando aqui de doença cardíaca? Primeiro, assim, quais seriam as principais doenças do coração que o indivíduo obeso hoje tem problemas, que ele padece mais? Eu estava brincando no início, que eu venho da época do D.B. Johnson. Culturalmente, isso foi para nós, ocidentais, uma coisa interessante. Então é tão cultural, por exemplo, na Polinésia Francesa, ser obeso significa o quê? Que você é rico e que você está pronto para casar. A obesidade é uma forma de atrair a pessoa oposta para o casamento. Então, veja bem como é importante essa coisa. Só que as pessoas têm que lembrar que a obesidade traz por trás uma série de outras doenças ou alterações que não são interessantes. O obeso é mais diabético, o obeso é mais hipertenso, o obeso tem alterações renais muito mais significativas que o não obeso. Então, esta obesidade a gente tem que tratar ela com um carinho, com um olhar diferente. E a gente fica num pensamento meio mágico. Não, tem drogas que são boas para tratar a obesidade, eu vou, esteticamente, vou me modificar, mas isso tem um tempo determinado. Um tempo, porque a gente relaxa de novo e começa todo o ciclo de novo. E o que nos interessa sobre o coração? Eu falei em diabetes, falei em colesterol e falei em pressão alta. São três das mais importantes, junto ao cigarro, das três fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doença nas coronárias, doença nas artérias do cérebro e doença nas artérias das pernas. Então, a gente perde perna, você perde o cérebro e perde o coração e também perde o rim. Quer dizer, é ruim tudo isso. Com certeza. Lembrando que a mortalidade... Deixa um pouquinho mais o microfone aqui. A mortalidade é a principal causa de morte no mundo, né? A cardiovascular e os AVCs. Importante falar, eu acho, da obesidade, não só causando outras doenças, mas a obesidade é uma doença. A obesidade foi considerada uma doença. Isso é muito importante, porque essa coisa é sua culpa, você não emagrece porque você não quer, é só diminuir a ingestão e fazer exercício. Não é assim que acontece, existe uma forte oposição do corpo à perda inicial de peso. Quando se perde peso, aumenta-se o apetite, diminui-se o que gasta de energia para viver, é um tratamento fadado à falha e recidiva da doença. Então, é importante, existe uma grande campanha mundial hoje, já um site, um Twitter, não é sua falta, it's not your fault. É importante dizer que a obesidade é doença. É doença que hoje é melhor tratada com cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia é o único método que, em médio e longo prazos, mantém a perda de peso. Então, a cirurgia, quando bem indicada, ela salva vidas. A cirurgia bariátrica salva vidas. E ela tem sido pouco utilizada. E hoje a gente está pensando muito mais adiante, né? A gente tem parado de falar um pouco até na perda de peso em si. A perda de peso é, digamos, é o brinde. Né? É um efeito colateral agradável. Bem-vindo, principalmente quando a gente pensa não apenas em obesidade, mas o que é muito foco das nossas discussões, da nossa campanha hoje em torno do tratamento do diabetes, que é a cirurgia metabólica. Então, a obesidade vem como brinde. E o controle da obesidade vem como brinde. O que a gente está buscando mesmo é diminuir o quê?
os grandes eventos, os grandes que a gente chama de desfechos, que são as complicações que matam, né? Infarto, quem mata é coração, derrame. quem mata é derrame, coração. exatamente. Quem salva é o cardiologista. O cirurgião dá uma ajuda, né? Não, mas é o tratamento cirúrgico da diabetes, a gente pode dizer isso. É o tratamento cirúrgico da diabetes. A gente deixou de falar apenas de tratamento da obesidade para falar do tratamento das doenças associadas. Então é o tratamento da hipertensão, o tratamento do diabetes, o tratamento da dislipidemia, que é o colesterol aumentado. Da doença e tudo hepática. isso o tratamento cirúrgico dessas, que leva à melhoria dessas doenças. E, Luciana, me diga uma coisa. A gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, o arsenal de drogas para tratar a obesidade é muito pobre, né? É muito pobre, os resultados a longo prazo são ruins, as pessoas não conseguem obter grandes perdas de peso e, quando obtêm, frequentemente recuperam o peso perdido. Os estudos, tanto que os modelos de estudos para melhorar essa doença são os modelos que se observam os benefícios da perda de peso, são os modelos cirúrgicos. Né? Mas digamos que existem efeitos que são independentes da perda de peso ou é sempre relacionado à perda de peso? Ou seja, uma pessoa que é obesa e perde 20 quilos com dieta, exercício, mudou sua vida, ela vai ter o mesmo benefício que uma pessoa que perdeu 20 quilos por um tratamento cirúrgico, por exemplo? É a mesma coisa? Então, com o foco de que o objetivo, que a perda de peso é um efeito colateral agradável, nós sabemos... Desculpa, eu esqueci a pergunta. Confundi que veio. Em programa ao vivo tem essas coisas. Tem, porque fez um barulho aqui. A plateia aqui está muito conturbada. Foi muita gente, ao vivo é difícil. É o seguinte, um indivíduo que perde peso, vamos supor 20 quilos, obeso, ele tem o mesmo benefício se ele perder esse peso com modificação de estilo de vida e dieta, do que um indivíduo que tem uma perda de peso através de um procedimento cirúrgico metabólico? Não tem. Então, existe uma grande... O que é mais? A cirurgia é melhor. Por que a cirurgia é melhor? Lembro, a cirurgia é melhor quando a cirurgia é bem indicada. A cirurgia tem que ser bem indicada, tem que ter indicação cirúrgica. Ela é mais potente e tudo hoje que existe de efetivo no tratamento clínico da obesidade vem dos mecanismos cirúrgicos, vem das descobertas cirúrgicas. Então, na verdade, são não só aumento de hormônios que causam anorexia. Muitas pessoas dizem, eu operei o estômago, não operei o cérebro. Não é verdade. Anorexia, as pessoas podem achar que é aquele... Diminui o apetite. E é uma coisa importante que muita gente acha assim, e a gente ouve tanto isso em consultório, eu operei o estômago, não operei o cérebro. Operou o cérebro, sim, porque esses hormônios todos têm ação dentro do sistema nervoso central. Isso é importante, a quantidade de aumento desses hormônios após a cirurgia é imensa. Fazem o que no cérebro? A sensação de saciedade? Aumenta a saciedade, diminui o tempo, aumenta o tempo de esvaziamento do estômago, mas isso é um braço da cirurgia. Lembrando, antes que se houver algum endocrinologista lá batendo na gente do outro lado, o primeiro mecanismo de ação é a restrição calórica. É a restrição, imediatamente ela diminui a resistência do hormônio insulina, imediatamente. Então, a segunda pergunta é quanto tempo você vai comer 600 calorias? Quanto tempo você consegue fazer isso? Mas a restrição calórica seria, depois da restrição calórica, um monte de mecanismos. Então, a cirurgia funciona por múltiplos mecanismos de ação que dependem um do outro e que não são iguais ao tratamento clínico. O tratamento clínico é um braço da cirurgia. Pensando aqui assim, no que a maioria das pessoas, obviamente, a gente não está aqui advogando cirurgia para todo mundo. Não, bem indicada, bem indicada. Cirurgia indicada para um subgrupo de pacientes que não conseguem obter um tratamento. A gente sabe que hoje, pensando aqui, não tanto em obesidade, mas falando um pouco de diabetes, a gente sabe que hoje os cardiologistas são a linha de frente da maior parte dos pacientes diabéticos. São as pessoas que tratam o dia a dia do diabético, na verdade. E eu queria dizer, qual a preocupação que o cardiologista tem hoje, quando ele se depara com um indivíduo que é um diabético ainda numa fase inicial, que não está extremamente descontrolado? Quais são os fatores que são importantes para ele controlar hoje no consultório desse paciente? O que ele olha? É o açúcar só, é pressão, colesterol? Como é que é? Primeiro vamos definir para o pessoal todo que está nos vendo o que significa hoje diabético ou diabetes diagnosticado. A Organização Mundial de Saúde, a Associação Médica Americana do Diabetes,
ela estabeleceu um ponto de corte. São aqueles pacientes que têm 126 miligramas por decilitro medidos em jejum. Desse valor para cima, eles são considerados diabéticos. O diabético também é considerado, também tem uma outra definição, que é o diabético juvenil, o diabético que acontece precocemente na evolução da vida, e o diabético que acontece mais tardiamente. Eles têm uma configuração, na sua forma de apresentação, no contexto da doença, diferente. Mas todos eles estão vinculados na necessidade de que se faça restrição alimentar bem estabelecida, porque você vai diminuir o aporte de energia e o aporte através feito da glicose congêneres. Então isso é importante. E só para lembrar que a glicose não vem só do açúcar. A glicose vem do amido de uma forma geral. Arroz, massa, pão, batata, aipim, mandioca, essas coisas, isso acaba se transformando em açúcar. E às vezes as pessoas dizem para nós, não, eu não como nada de açúcar, mas eu como 6 colheres de arroz, 10 colheres de arroz. Ele está comendo, na verdade, açúcar. Então é importante que a gente tenha presente e explique para o paciente qual a sua situação. Diabetes é uma doença crônica não transmissível e se controla, não se cura. Isso é importante a gente estabelecer. É uma doença que vai, se bem controlada, ela vai ter os seus problemas, as suas manifestações, as suas complicações mais tardiamente. Mas, se não controlada, ela vai acontecer na 5ª década de vida, na flor da sua capacidade intelectual e laborativa. Quer dizer, uma pessoa que deixa de ser interessante para a comunidade e passa a ser um peso. E como eu te disse, havia no início do programa, dizendo que assim, a obesidade está intimamente vinculada a isso. A doutora disse com muita propriedade, ela é uma cirurgiã, mas tem um conhecimento clínico invejável. Eu estou admirando essa doutora para o seu conhecimento clínico invejável. E tem a importância de que se faça, se tente, pelo menos com insucesso na maioria das vezes, mudança de estilo de vida. Mas mudança de estilo de vida, como eu havia dito anteriormente, socialmente no oeste é uma coisa, socialmente no leste é completamente diferente. Isso é importante que a gente tenha sempre presente, mas tem que insistir. Tem que insistir e, evidentemente, que o diabético mais velho é um diabético teoricamente mais fácil de controlar com medicações. O diabético juvenil não, o diabético juvenil obrigatoriamente tem que fazer administração de insulina nas suas diferentes formas de apresentação. Estamos falando de um tipo de diabetes que é o diabetes do adulto, né? Mas diabetes tipo 2. Esse é que é o problema mundial. Esse é um problema. Que a epidemia é essa. A epidemia é essa. Que é o diabetes que pode ser tratado com cirurgia em casos selecionados. Isso. E aí tem uma pergunta do público aqui, essa é a pergunta da Paula Alves, que ela pergunta o seguinte: tem algum estudo, não precisa dizer todos, tá? Do quê? Que mostre que depois da cirurgia a pessoa tem a vida longa, não vou dizer vida longa, mas tem uma vida maior do que o indivíduo que não fez a cirurgia, porque a comparação que a gente tem de fazer é essa, né? Isso é uma coisa que é importante. A gente sempre tem de comparar. E a gente, em medicina, compara o indivíduo que fez um tratamento com o que fez um outro tipo de tratamento ou que não fez tratamento algum. Então é assim que a gente tem de comparar, porque a gente não compara um indivíduo obeso com um indivíduo magrinho. A gente não compara um indivíduo diabético com um não diabético. A gente tem de comparar um diabético que tratou de um jeito com um diabético que tratou de outro jeito. Né? Então, queria que se dissesse, os indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, que fazem cirurgia metabólica, eles têm aumento da expectativa de vida? O estudo mais longo e o mais citado é um estudo que foi feito durante 14 anos e 7 meses, que é o estudo SOS, que mostrou benefício, diminuição de mortalidade de todas as causas relacionadas à obesidade. Esses benefícios se mantiveram por 10 anos.
Então, não há dúvidas disso. Em relação a... Eu achei que a pergunta ia ser, existe algum estudo que mostra que em diabéticos que têm indicação de cirurgia, a cirurgia é melhor que o tratamento clínico? Eu estava pronta para responder isso. Esse eu vou deixar para mais adiante. Sim, existe a melhora de qualidade de vida, a melhora da diminuição da mortalidade relacionada a todas as causas mortalidade relacionada às causas da obesidade. E todas vamos lá. elas. E o câncer, por exemplo. Câncer, hipertensão, Porque AVC. as pessoas têm medo, Luciana, de assim, doutor, eu vou fazer a cirurgia e como é que vai ser isso na minha velhice? Aquele outro lado do estômago, teve uma pergunta aqui agora há pouco também sobre isso. O outro lado do estômago que está excluído, não tem um perigo para aquilo? Então, todos os fatores envolvidos na etiopatogenia do câncer de estômago têm, de uma forma ou de outra... Etiopatogenia, gente, é causa, viu? É causa. É relacionada à comida que passa pelo estômago, além do fator genético. Quando existe pelo menos um caso, deve ser considerado, mas, em tese, a incidência é menor depois da operação. Agora, em populações selecionadas, com alta... Se houver uma pessoa na família, deve ser considerado. Se for de uma raça que a incidência seja maior, deve ser considerado. No Chile é uma prática comum, porque a incidência de câncer de estômago é muito alta lá. Então é uma prática comum. Se precisar tirar, não tem problema. Mas a cirurgia não aumenta, ela diminui todas as causas. Diminui diversos tipos de câncer, inclusive. E a obesidade, por outro lado, aumenta. A obesidade está relacionada a câncer de endométrio, de mama, de esôfago, de cólon. Então, todas essas causas são diminuídas depois da operação de próstata. De próstata. E o SOS, o estudo que você citou, é um estudo que envolve 3 tipos de cirurgias, 2 delas que são em número maior do que a mais importante, porque ela envolve uma cirurgia que a gente quase não se faz mais no Brasil, que é a banda gástrica, que é uma cirurgia que restringe apenas o estômago. Envolve uma outra cirurgia que não se faz há muito tempo, que era apenas diminui o tamanho do estômago, é o número maior de pacientes. E tem um outro subgrupo de pacientes, que é o do bypass gástrico. Esses benefícios todos são envolvendo essas 3 técnicas, e a gente sabe que o bypass gástrico é muito mais potente do que essas outras 2 que foram praticamente deixadas de lado. Hoje, nós temos cirurgias que são muito potentes, que têm resultados muito bons, e que outros estudos também têm demonstrado esse aumento, né? O estudo do Ted Adams, por exemplo, que mostrou uma redução significativa, saiu inclusive publicado no mesmo número do New England de agosto de 2007, mostrando uma redução de mortalidade de 40%. 40% de redução de mortalidade é muita mortalidade. Né? E marcadamente mortalidade por doença cardiovascular, câncer, diabetes, etc. Derrame. AVC é derrame. A cirurgia é boa. A cirurgia é boa. Mas eu posso fazer uma pergunta para os 2 cirurgiões? Que eu tenho uma. A Sociedade Brasileira de Cardiologia pode fazer uma pergunta? Ah, claro. A doutora Luciana é o cadre. Na visão de vocês, qual é a técnica cirúrgica melhor, ou a mais utilizada nesse momento? Hoje, a cirurgia, o bypass gástrico, era a operação... Significa o quê? Bypass gástrico reduz um estômago que tem mais ou menos 1.500 a 2.000 ml para 20 ou 30 e faz um desvio no intestino. Faz um desvio no intestino que não é suficiente para causar diarreia. Não é uma operação. Pega um intestino de 6, 7 metros, tira uma parte, exclui uma passagem do alimento de 1 metro mais ou menos, e o resto é ligado a um estômago pequeno. É uma cirurgia que é um detalhe seguinte, quando a gente ouve falar 20, 30 ml, a gente pensa, eu vou comer 20, 30 gramas, 20, 30 ml. Não, gente. Esse estômago passa a ser apenas uma câmara de passagem. A comida dá uma paradinha ali e vai embora. Você come 200, 300 gramas. Depois de um tempo, come 400, e até quem coma mais, tá certo? Então, o bypass gástrico é uma cirurgia que exclui a passagem do alimento do duodeno, da parte inicial do jejum, e o alimento chega um pouquinho mais cedo. Na verdade, é onde o processo alimentar se processa bem mais ativamente, é isso que acontece? Acontece a absorção de quase tudo. É na parte inicial do intestino. Esse é uma boa parte, né, digamos assim. É o preço a se pagar, mas é possível suplementar numa boa, desde que se faça um pós-operatório correto. Essa era a operação mais realizada no mundo, não é mais. Ela ainda é no Brasil a mais realizada. No Brasil ainda é mais feita, mas ela passou, no mundo passou. No mundo passou, com um crescimento assustador, a gastrectomia vertical,
que é uma gastrectomia. A gastrectomia é retirada do estômago. Retirada do estômago, é uma operação irreversível. Mais simples. Mais simples hoje. Hoje mais simples, mas é uma operação que é a operação mais realizada no mundo hoje. Por quê? Então as causas são muitas, porque ela é mais simples. Porque tem uma percepção do paciente que é mais simples. E o nível de complicações é menor. Ela tem menos complicações. Hoje, ser mais simples, teoricamente, ela é mais simples. Mas a simples. grande causa é que o paciente acha, o principal, que vai mexer só no estômago, e com isso ele precisa tomar menos vitamina. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a própria perda maciça de peso de uma forma rápida exige suplementação. Então, o paciente quer fazer isso porque acha Luciana é especialista nessa, ela fala muito sobre suplementação vitamínica, suplementação mineral, e essa é realmente, ambas as cirurgias requerem suplementação vitamínica. Não é nada de outro mundo, não é nada de muito complicado. É muito melhor do que as pessoas perguntam assim, doutor, eu vou trocar os remédios que eu tomo de pressão e diabetes por esses comprimidos, não dá no mesmo? Me responda aí, Luciana. Não é assim, né? Imagina, eu já estava vendo hoje no avião uma mulher lá na fila dos 65, 70 anos, ela parecia que tinha 35. E eu fui lá perguntar quantos suplementos você toma para ter essa pele. Não é a mesma coisa, tomar antihipertensivo, insulina, né? E tomar vitamina B12, tomar cálcio, tomar vitamina D, mas é um preço a se pagar e precisa tomar. Luciana, se não tomar, não fica bem. É impressionante, assim, antes de vir para cá, eu tive uma aula com os alunos da faculdade em Porto Alegre, e a preocupação dessa juventude é interessante, é dar menos medicações por conta dos parefeitos, ou seja, dos efeitos indesejados ou das complicações da medicação. Então é muito mais agradável tomar vitamina que tomar remédio para baixar a pressão, para baixar diabetes, que todas elas têm efeitos deletérios. Não tem almoço de grátis, não tem nada de graça. Quando toma uma medicação, você vai pagar alguma coisa. Mas se você ficar um mês sem tomar antihipertensivo ou antidiabético, você pode ter problema. Se você levar 6 meses sem tomar um suplemento vitamínico, você não vai morrer por causa disso. O próprio tratamento clínico de algumas afecções, do diabetes mesmo. A metformina interfere profundamente com a absorção de vitamina B12. Então, todo diabético, até diarreias importantes. Tem deficiência de vitamina B12, tem deficiência de magnésio. Então, é fazer direito, tem que fazer direito. Não existe uma medicação ativa, farmacologicamente ativa, que não tenha problema, não tenha parefeito. Claro. Pode ter parefeito da vitamina? Pode, mas você tem que tomar uma mega dose para que interfira com o parefeito. Essas concentrações que se sugerem de suplementação não trazem nada em relação a parefeitos. É muito raro isso aí. Então, eu acho que é importante isso, sinceramente, eu acho importante essa troca de medicações, é muito mais salutar e prazerosa. E não só, como você disse, melhora aqui, como também melhora a CUT, melhora tudo. Você fica muito bem. As moças eram muito bonitas. E falando em troca de medicação, a gente vê com frequência indivíduos hipertensos, que tem uma frequência enorme nos pacientes obesos, depois da cirurgia, há uma melhoria e, em muitos casos, até resolução da hipertensão, principalmente durante um tempo, né? Porque... Você sabe que o obeso tem uma situação clínica que preocupa muito a gente, chama-se pseudo-hipertensão. Ou seja, a massa gordurosa, a massa é tão intensa que você não tem manguito suficiente para medir aquilo ali. Então você tem manguito... Mesmo usando manguito apropriado para o obeso. Mesmo, Amanda, você tem uma aferição que é errada. Então você pega um obeso que era hipertenso, e o que acontece? Dá droga hipertensiva, ele começa a cair, começa a ter tontura, não sei. Na verdade, ele não era hipertenso. Foi uma forma inadequada da mensuração da pressão arterial dos pacientes. Então esse é um camarada que seguramente não vai precisar mais de medicação. E tem o hipertenso, que é decorrente, verdadeiramente decorrente da hipertensão. Esse também
de uma forma tranquila, vai ter redução de medicamentos. Seguramente vai ter redução de medicamentos. Inclusive, nós temos um estudo aqui brasileiro, né, Luciano? Que é espetacular, que é o estudo Gateway de um paulista, do Carlos que hoje Isso, colocou em todos os lugares do mundo. Foi apresentado na American Heart Association, publicado na Circulation, não é isso? Isso. E comparando o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico para hipertensão E redução de medicações. e nenhum indivíduo era diabético no estudo. Nenhum era diabético. Então, isso é importante. Não houve redução no tratamento clínico, redução de 50% no braço cirúrgico. Então, a cirurgia não só faz isso, como a cirurgia muda a geometria do coração. Ela muda a forma do coração. Porque você disse que isso por um curto prazo. Não. A mudança na função... Não por um curto prazo. Não é por um curto prazo. Mas a hipertensão, em alguns pacientes, ela é uma das variáveis que vai... fatores genéticos. Existe uma Você coisa... melhora muito no início, fica durante muito tempo, mas alguns pacientes podem voltar a ter hipertensão, porque a hipertensão é essencial, né? Você falou uma coisa interessantíssima, modifica a geometria do coração. E é verdade. Porque o coração, eu brinco sempre, você está com um motorzinho de Fuca puxando uma jamanta. Pois é, exatamente. Então esse coração tem que trabalhar muito para poder alimentar essa massa acima do peso. E um coração que não foi treinado não foi treinado para isso. Então o que acontece? Esse coração ele começa a crescer, porque é o mecanismo normal dele. Ele tem que crescer para manter as necessidades do corpo. E hoje se sabe que tem um tipo de insuficiência cardíaca, quer dizer, falência do coração, que é por conta desse aumento do coração. Ou seja, é uma insuficiência cardíaca que a gente chama tecnicamente de insuficiência cardíaca com função ventricular esquerda preservada. Ou seja, você tem falta de ar, que é uma coisa comum, falta de ar, mas falta de ar mesmo, cansaço, arritmias, por conta desse problema induzido pela obesidade. Aí os rapazes fazem a cirurgia bariátrica ou a metabólica, e o que acontece? Ele não tem mais a falta de ar, o coração modifica estruturalmente, muda completamente. De uma maneira geral, você acha que o indivíduo que faz uma cirurgia bariátrica, o obeso, que vai para uma cirurgia bariátrica, ele precisa de algum preparo específico do ponto de vista cardiológico, no preparatório? Sim. O que você por isso que eu estava lhe perguntando qual é a cirurgia mais fácil, qual é a mais tranquila de se fazer. Como ele é dita uma cirurgia não cardíaca, então ele tem que passar obrigatoriamente por uma avaliação, uma testagem de coisas que possam ter a obesidade ter induzido a esses pacientes. Então tem que estar com a sua glicose teoricamente o mais bem controlada possível, tem que ter a sua pressão controlada dentro do possível, tem que avaliar eletrocardiograma, tem que fazer um raio-x de tórax para avaliar o tamanho desse coração, ou um ecocardiograma, para ver qual o risco calculado dessa cirurgia, porque tem risco. Claro, tem risco. Sim. É uma E operação em relação, segura. por exemplo... Hoje, a cirurgia bariátrica é uma operação extremamente segura, feita por gente que sabe fazer. Claro. Então, hoje, qual o paciente não gosta de falar disso. E quando a gente fala, não fala essa palavra, mas qual é a mortalidade da cirurgia vascular, da cirurgia bariátrica? A mortalidade da cirurgia bariátrica hoje, ela é igual ou menor à mortalidade de uma cirurgia de vesícula, marcada, eletiva. Menor que 0,4%. Em alguns estudos, ela é menor que 0,29%. Então, é uma operação segura. No estudo da Cleveland Clinic que eles fizeram lá, levantando 30 banco dias de de dados, mortalidade. zero no pacientes com índice de massa corporal entre 30 e 35. Mais de 4 mil pacientes operados. Gastrectomia vertical e bypass gástrico por laparoscopia. Ou seja, nessa amostra de peso, são doentes eminentemente metabólicos. Tá? Com diabetes. Mortalidade de 0,05%. Isso é um quarto de uma cirurgia de esterectomia, de uma apendicectomia. Então, uma operação a cirurgia ela é bastante segura hoje. E, a despeito de haver essa diferente complexidade nas duas operações, ambas são cirurgias com muito pouca diferença em termos de desfecho, complicação
grave, tá? Bem treinado para isso. Quanto tempo leva para fazer um procedimento? Menos de uma hora, Menos de normal. uma hora. Menos de uma hora. São cirurgias que frequentemente duram Caramba. 50 minutos, uma Caramba, hora. é uma cirurgia extremamente rápida. Rápido. Extremamente rápida. Sem por abrir a fazer- barriga. Sem abrir a Sem- barriga. Sim, claro, eu estou Por falando vídeo de laparoscopia. vídeo, Vídeo laparoscopia. Os cirurgiões, por fazerem muito, adquiriram ao longo dos anos uma expertise muito grande e isso terminou se tornando uma coisa do dia a dia. Uma das cirurgias mais comuns hoje nos centros cirúrgicos são as cirurgias bariátricas, né? O Brasil, segundo país do mundo, está indo para primeiro. Você 110 está falando de mil uma cirurgias cirurgia por que ano. tem um risco menor que fazer uma apendicectomia. Muito menos. Exatamente, exatamente. Porque Bem- também, assim, a gente opera uma população também mais jovem, né? A gente habitualmente opera indivíduos abaixo de 40 anos, o mais comum. Claro que a gente opera indivíduos de 50, 60, até mais. Até mais. Cara, isso é uma outra pergunta que eu queria fazer. Há uma restrição em termos de idade para que a gente faça esse Existe uma procedimento? legislação. Existe uma legislação que limita. Mas pode ser, as pessoas fora desse limite de idade podem ser operadas mediante Hoje entre 16 laudos. aos 75 anos, não é isso? Isso aumentou, né? Era 65. Tem E a um grande- limite inferior que é o 16 anos, mas Que era sabe 18. que fora do Brasil eu tenho uma experiência dessa parte grande com cirurgião adolescente, falo muito sobre isso, é uma das coisas que eu estudo. Mas tem lugares, tem um cirurgião, por exemplo, que tem uma experiência gigantesca na Arábia Saudita, Na e Índia é um também. indivíduo muito diferenciado, ele fez a formação dele no Canadá, nos Estados Unidos, e ele opera indivíduos de 5 anos, 10 anos. Na Índia também. Na Índia também. Mas isso é um mal na Índia, nos países orientais, árabes, que a obesidade está crescendo assustadoramente. O Kuwait é um dos maiores incidências de obesidade no O mundo. Brasil não está bem na foto. Não. Eu inclusive, eu estava revisando a incidência. O Brasil está entre os top 15, os top 20 do mundo todo na incidência de obesidade. O que se lamenta é que a população que potencialmente se beneficiaria da operação, só menos que 2% consegue operar. Isso é interessante. lamentável, Entre a população elegível, se faz menos de 1% dos pacientes. Então, teoricamente, seriam aqueles que ela estaria muito mais bem indicada, é isso que vocês estão dizendo? E que se perde temporalmente. E você sabe o que é pior ainda? Eu vou dizer o que é pior ainda, que é uma coisa absurda no nosso país. Hoje nós temos um país que 80% da população é coberta pelo Sistema Único de Saúde. Isso. E 20% é coberto pelo Sistema de Saúde Suplementar. Então nós deveríamos ter 80% das cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, né? Claro que sim. Mas não, nós temos hoje 90% das cirurgias Na saúde. feitas em regime privado Não, e apenas 10% feitas em regime. Eu tenho uma série de de saúde pacientes que são obesos que entraram na lista de espera para fazer a Levam cirurgia. 2, 3, 5 3, anos. 4, Os 5 que anos. permanecem. E Porto Alegre tem um centro que é o da PUC lá, que é bem ativo. E mesmo assim eles não conseguem dar conta dessa demanda, porque a demanda é muito grande. E na Bahia existe um serviço chamado SEDEBA, com endocrinologistas espetaculares, nutricionistas, psicólogos, gente muito boa, muito capaz, muito bem intencionada, que prepara esses doentes, mas eles só operam 120 doentes por ano. Como é que resolve? Não tem Você como tem resolver. uma população de 7 milhões de habitantes, com 20% de obesidade, e que aí pelo menos uns 5% do... E é uma conta que de obesos realmente mórbidos. ninguém fez ainda. Porque é uma operação, é um tratamento que vai fazer se economizar dinheiro em médio e longo prazo. Imagina, os pacientes param de tomar remédio. Não toma remédio, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem mais apneia do São sono. produtivos. Não tem mais afecção articular. Vão Não tem mais amputar menos refluxo. pernas. Não tem mais refluxo. Vão fazer menos cirurgia cardíaca. Exato. Hoje, Vão ter então, menos derrames e vão exato. ficar menos Então, tempo internados. E vão ser mais produtivos. Então, economicamente, é interessante. Mas alguém precisa fazer essa conta. Alguém precisa fazer essa conta. Hoje dizem que a conta é feita para pagar o jantar de amanhã, entendeu? Ou de hoje até. E por isso que eles não têm essa visão. Agora é um absurdo um país com a nossa dimensão. Com cirurgiões tão Não habilidosos. tem E essa nós- visão. não Nós tem essa estamos visão do em futuro. segundo lugar em números
ruins. Não, nós Não, estamos, não. nós estamos em segundo números lugar de em número de cirurgias, cirurgias. Muito Nós somos bom. em segundo Mas lugar. eu te garanto, Mas em números ruins na incidência da obesidade e da não eu ia solução. dizer que se você perguntar para qualquer cirurgião que já viu um cirurgião brasileiro operando, ou um cirurgião de qualquer outro lugar do mundo operando, vai preferir um cirurgião brasileiro. Não é? Não, não é verdade. Não vai Incrível. transmitindo para fora do país. Incrível. Não, né? Não, tá não. Não, é É. incrível esse negócio. E se tem na mão isso. Isso é que é mais interessante. E não se oferece. É uma operação assim, obesidade, todos sabem, obesidade afeta tudo. O pulmão, o cérebro, o coração, o rim, que é especialmente afetado pela obesidade, muito precocemente. A cirurgia trata tudo isso. Mas temos, vou puxar um pouco o lado também do clínico também, que é, a gente não vai nunca substituir o tratamento clínico, nem nunca vai conseguir atingir toda a população com nossa especialidade cirúrgica. É importante a gente colocar que houve alguns avanços também nos tratamentos clínicos, né, do diabetes em particular. Da obesidade, infelizmente, não muito, mas do diabetes, sim. E hoje a gente tem drogas que vocês, cardiologistas, estão comemorando, né? Podia falar um pouquinho aí? Eu fiz uma afirmação numa reunião de vocês lá que foi impactante. Nossa. Foi muito impactante. Essa reunião, só para fazer a introdução, essa foi uma reunião importante É. que nós fizemos há cerca de um mês atrás. Nós reunimos representantes de 12 especialidades médicas num evento para discutir novos tratamentos. Nós chamamos de novas fronteiras no tratamento de diabetes tipo 2. Não apenas o tratamento cirúrgico, a cirurgia metabólica, mas levamos também endocrinologistas maravilhosos e cardiologistas maravilhosos, assim como levamos nefrologistas, oftalmologistas, hepatologistas. Discutimos todos os espectros dessa doença complexa que é o diabetes, todas as implicações. E lá, o doutor Oscar Dutra chegou lá e continue aí, que eu não vou roubar de você essa pérola. Eu disse que, como a diabetes hoje está muito próxima do cardiologista, o cardiologista, ao longo dos anos, foi aprendendo a tratar diabetes. E eu disse na oportunidade que eu me reservava a ideia de afirmar que fazem mais ou menos uns 20 anos que eu não mando um paciente diabético para um endocrinologista. Seguramente eu quase fui excomungado pela classe toda. Te xingaram. Mas, foi bom, porque eles estavam com raiva dos cirurgiões e passaram a ficar com raiva dos cardiologistas. Ficaram raiva de nós. Mas eu tive depois conversas com um endocrinologista. Recentemente eu tive com uma pessoa extremamente importante e fiz essa afirmação. Mas é verdade, porque o número de drogas hoje para tratar diabetes disponibilizado por via oral, pela boca, cresceu assustadoramente. E interessante, fácil de usar, fácil de controlar a diabetes e também essas drogas novas que nós estávamos conversando, que elas são de um grupo dito inibidores do CGLT1, T2. Isso, T2 e T1. Tem uma série de drogas dessas que estão disponibilizadas no mercado e muito fácil de administrar. Além de controlar os níveis de glicose, controlam também os níveis de pressão arterial. Reduz a pressão arterial dos pacientes hipertensos e obesos. E faz com que a gente também, isso é perigoso que eu vou dizer, também tenha redução de peso. Mas é verdade. É verdade. E eu fiquei sabendo recentemente que ela está sendo usada off-label, ou seja, não indicada, para o tratamento das madames que querem perder peso. Que querem perder um pouquinho de peso, então estão usando essa droga, que são drogas que de fato reduzem peso. De 3 até 7, 10 quilos tem referenciado isso aí. Então, assim, aquele papel que a gente tinha quando fazia um diagnóstico de diabetes, imediatamente mandávamos aos endocrinologistas, não se está fazendo com tanta frequência. Hoje, eu conversando com o pessoal que trabalha conosco, eles só mandam para um endócrino quando há necessidade da possibilidade de incrementar com o uso de insulina. E aí é que eles ficaram bravos. Eu aprendi a usar insulina também, agora eu estou me tornando um cardiodiabetologista. Então já estou entrando nessa seara toda do endócrino. Mas facilitou muito a vida da gente, verdadeiramente facilitou muito. E além, você como cardiologista, é quem lida mais com uma droga, um grupo de drogas que nós chamamos de estatinas, são as drogas que reduzem o colesterol, né?
e que tem um impacto significativo na redução dos infartos, né? Eu acho, assim, na história da medicina, tiveram grandes drogas que mudaram a história da medicina. Primeiro, penicilina. Depois veio as drogas para tratar a hipertensão, que uma das drogas mais famosas foi descoberta num brasileiro, aqui de Ribeirão Preto, e que não patenteou a droga e acabou com uma patente de uma internacional. Captopril. O Captopril é a descoberta de Ribeirão Preto. E se vocês não se lembram, esse Captopril vem do veneno da jararaca. E esse pesquisador lá de Ribeirão Preto prestou atenção que o pessoal do rural que era picado pela jararaca sangrava e caía a pressão, e ele descobriu quem que era, que é um inibidor da enzima de conversão, que é da angiotensina. Bom, e outras drogas que mudaram a história da medicina são as estatinas. As estatinas têm aproximadamente 25 anos, talvez, de utilidade no mundo todo. É uma das drogas mais prescritas do mundo. E eu vou dizer pravastatina, lovastatina, rosuvastatina, pitavastatina. Atorvastatina. Me diga, tem diferença entre essas drogas? Qual a diferença entre as estatinas todas, assim? Tem drogas... Tirando o preço. Não, os preços hoje estão mais ou menos equânimes, porque são drogas que já perderam patente. A patente da rosuvastatina, que era mais cara, caiu. Tem vantagens muito diferentes. Tem uma potência. E por que eu não... Bom, se tem potência, por que eu não usaria a mais potente? Porque tem complicações. Certo. Tem efeitos, efeitos. Tirando dor muscular e mas tal. é o mais importante, a muscular. E a outra, que é interessante, é que a estatina pode induzir a diabetes. Aumenta a resistência à insulina. Aumenta a resistência à Pode insulina acontecer até e você 40%. E uma casos. coisa importante, se você usa a estatina e vai fazer uma cirurgia bariátrica, que é muito frequente, ele avisar o seu cirurgião. Ele obviamente vai estar atento a isso, mas ele tem que suspender isso pelo menos uma semana antes. E outra coisa importante é que os benefícios cardiológicos são maiores que qualquer problema Exatamente. de resistência à insulina. Não, Isso a gente assim, trata. é aquilo que a gente chama de custo-efetividade, né? Quer dizer, ela tem um custo para a perna da gente, tem custo para inclusive cognição. Tem alguns estudos que estão mostrando que tem uma discreta alteração na cognição. Mas o resultado em termos de morbidade e mortalidade é assustadoramente tendendo para o lado da estatina. Há uma corrente dentro do Brasil dizendo que não deva usar estatina, que estatina é um problema de comércio entre os médicos e a indústria farmacêutica. Discordo, frontalmente discordo disso. Porque o que se reflete em termos de mortalidade é fantasticamente... Às vezes acontece com a estatina o que acontece com a cirurgia bariátrica. Um monte de gente que não entende muito do assunto e começa a falar. Emitir opiniões? Emitir opiniões. Eu estava até lendo outro dia uma coisa sobre isso, sobre estatinas até. Acho que, se não me engano, até foi desse Salim Yusuf. Que era um estudo mostrando o impacto da mídia negativa sobre as estatinas. Exato. Que fez muitas dívidas, e quando aparece um maluco dizendo que não precisa usar estatina, que isso faz mal para a saúde. Ou que não faz bem. Ou que não faz bem para a saúde, que não precisa, que isso é invenção da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. E de vez em quando aparece gente dizendo que cirurgia bariátrica não faz bem. Né? Aqui tem uma pergunta de Natália, ou melhor, Bom, tem tanta pergunta aqui que eu já me... Tem 1 milhão de perguntas. Esse telefone Eu nunca vi tanta pergunta aqui. Está congestionado. Eu vontade de voltar aqui mais vezes, porque eu nunca vi tanta pergunta. Está congestionado. Mas a pergunta é o seguinte. Por que alguns endocrinologistas têm tanto receio em indicar a cirurgia ou referendar a cirurgia? Não sei. Porque todos na sua visão de cardiologista, de clínico, que vê os pacientes antes e depois, como é que você vê hoje a indicação do paciente diabético mal controlado, do paciente com obesidade, mesmo moderada, leve? Estamos falando de um doente com síndrome metabólica, estamos falando de um doente que tem um colesterol elevado, que toma 3, 4 drogas, para controlar 4 doenças, quando ele, de um single shot, num único tiro, ele poderia melhorar muito todas elas. Você vê positivamente? Eu vejo a indicação de qualquer cirurgia tem que ser bem feita. Critérios bem estabelecidos. Se você segue tudo aquilo que se apregou em termos de mudança do estilo de vida,
o uso de drogas que tentem controlar todas as alterações metabólicas e não tenhamos resultado, eu acho que a cirurgia está bem indicada para esse tipo de paciente. O que nos preocupava no passado é que a morbidade dessa cirurgia no passado, por problema de técnica, problema de experiência, houve um incremento de morbidade e assustou muita gente. Literalmente assustou muita gente. Mas hoje eu vejo as pessoas fazer bariátrica como se fizesse um apêndice e com resultados excelentes no que tange a redução, primeiro, da quantidade de medicações administradas. Como a Luciana falou aqui, nós temos hoje um procedimento cirúrgico que tem uma mortalidade de 0,1%, 0,2%, ou seja, 1 a 2 pacientes por 1.000 operados. Tá certo? Inferior às cirurgias convencionais. Mas isso hoje está dentro do No passado, esquema. a gente tinha, há 20 anos atrás, a gente tinha 1%, 1,5% ainda de mortalidade. pouco. Então, a cirurgia evoluiu muito. Eu, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu tinha um Chevette. Eu levantava o vidro assim. E hoje tu tem uma Lamborghini que é toda ela... Não, melhorou toda... um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Mas eu quero dizer que a gente andava de Chevette. Os carros evoluíram, telefonia apareceu. Toda a tecnologia médica. Mas os nossos carros eram uma carroça, segundo dizia o nosso ex-presidente. Hoje melhoraram. Melhorou um bocado. Em relação e junto com o carro veio equipamento de anestesia, equipamento de videolaparoscopia, drogas anestésicas mais seguras, que tornaram nossos procedimentos usuais com poucas complicações. Desses procedimentos veio a experiência. Os grampeadores que nós utilizamos para fazer a cirurgia evoluíram muito. No passado, no começo, eram 2 linhas de grampinho, hoje são 3 linhas de grampinhos. Cada altura, grampo com uma altura diferente, alguns deles. Grampos que são acionados eletronicamente. Então, os materiais evoluíram, os cirurgiões evoluíram. Cirurgia robótica, que até agora ainda não é uma evolução tecnológica, mas ainda não é melhor do que o resultado da cirurgia normal. Não para a obesidade. Para obesidade, não para a primeira cirurgia. Talvez para algumas especialidades, sim. Na bariátrica ainda não se provou nenhum grande benefício para o doente, né? Mas tem uma pergunta para você que chegou aqui, uma paciente que fez uma cirurgia de Scopinaro. Cirurgia de Scopinaro, para que vocês que não sabem, é uma cirurgia que tem um mecanismo um pouquinho diferente. Há uma maior dificuldade de absorção do alimento e a pessoa perde muito nutriente. E ela tem anemia e tem alguns problemas. Especificamente aqui, o que você poderia falar? Ela está falando que começou a desenvolver síndrome do colo irritável. Então, é difícil isso. Eu vou perguntar se deu o diagnóstico, porque a operação de Scopinaro é uma operação... Não é síndrome de colo irritável. Síndrome de colo irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu imagino que a pessoa de Scopinaro tem razões para ter diarreia. Mas eu imagino que se ela fez a operação de Scopinaro, ela fez há muito tempo. É verdade. Porque é uma operação que não se faz mais no Brasil, não se faz quase no mundo. Praticamente só na Itália ela é feita e muito menos de 1%, acho. Então, se ela fez há muito tempo. Mas no passado se fez bastante, tem muita gente por aí. Eu tenho alguns pacientes que eu fiz umas dezenas de Scopinários. E é uma operação que essencialmente emagrece por má absorção. É uma operação que emagrece por diarreia. É diferente do bypass. Mas diferente do sleeve. É a mais potente de todas em relação a efeito metabólico, a dislipidemia e controle de diabetes. Na verdade, a mais potente é o do Denal Switch, que combina a restrição, mas tira o fundo gástrico. É um tipo de gástrico diferente. Mas é uma operação que o próprio inventor da operação, que é o Picard Marceau, parou de fazer pelas complicações nutricionais. E o que você aconselha, falando aqui de minha amiga que fez uma perguntinha assim, claro, você vai mandar ela procurar o médico dela. Isso, eu vou falar para ela fazer exames. Que tem anemia e diarreia. Isso, e que tudo isso é tratável. Tudo isso é tratável. Então, antes de operar, o paciente sabe, tem que tomar vitamina o resto da vida. Tem que fazer acompanhamento. O resto da vida tem que tomar. É um problema... Vamos conversar sobre esse problema. Agora, não opere e deixe de tomar. E algumas cirurgias mais do que outras, né? Muito mais. O Scopinaro, em particular, você precisa de um acompanhamento mais e algumas pessoas mais que outras. E algumas pessoas mais que outras. Porque existem, por exemplo, na doença óssea metabólica, na deficiência de cálcio, também existe um componente genético importantíssimo. Então, não é uma receita de bolo.
Não é um carimbo, não é um suplemento igual para todo mundo. O suplemento não é ad eterno, tem que trocar. Tem que fazer exame. Poxa. Ô, Oscar, estamos acabando o tempo aqui. Pô, caramba, passou tão rápido Pois que é, muito nem tô rápido. acreditando. Eu vou pedir a Séries para ela aumentar mais meia hora de Bari Live, porque a gente não pode trazer pessoas assim com tanta bagagem e acabar Jura que tão acabou? rápido. Acabou. Caramba, é Acabou. mesmo, são 9 Eu horas. vou pedir a Luciana para fazer aí brevemente as considerações minha finais consideração final em é... relação à cirurgia metabólica e coração. Eu vou terminar como eu comecei. Cirurgia bariátrica salva vidas. Eu li isso hoje numa carta que o Michel Gagné escreveu. E eu acho que o Michel Gagné é um gênio, é uma pessoa que tem grandes ideias. Ele escreveu isso comparando o bypass, que hoje se faz mais bypass gástrico do que bypass coronariano nos Estados Unidos. E que a cirurgia bariátrica salva vidas. E ela tem sido pouco utilizada. Ela poderia ser mais utilizada. Eu, particularmente, acredito que nós estamos mudando o nosso paradigma de tratamento de algumas das doenças metabólicas induzidas pela obesidade. Eu acho que a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica veio nesse momento, ela veio para ficar. Eu acho que é importante que os clínicos que tenham acesso a esse grupo de pacientes, que não é pequeno, é muito grande, analisem criticamente a possibilidade de trazer ao seu arsenal curativo ou de tratamento a implementação da cirurgia bariátrica. E eu vou brincar um pouquinho consigo, a tal ponto que o Instituto de Cardiologia que eu trabalho no Rio Grande do Sul fez uma análise de o que ele poderia acrescentar mais no tratamento dos nossos pacientes cardíacos. E chegamos à conclusão que deveríamos ter para os nossos pacientes cardíacos a cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica foi implantada a questão de 2 meses no hospital com esta ideia. Ou seja, estamos nós, cardiologistas, tendo a possibilidade de oferecer aos nossos pacientes obesos e cardiopatas E diabéticos. uma outra possibilidade terapêutica. Excelente. Então, nós estamos de parabéns. Vamos oferecer a ferramenta para cada doente, né? Claro que sim. E se tem, se ofereça. Claro. Bom, eu vou terminar aqui lembrando, bem nessa pegada do Dr. Oscar Dutra, que um endocrinologista da minha terra, que eu tenho uma grande admiração, Dr. Tomás Cruz, que uma vez, quando a gente foi falar sobre cirurgia metabólica e tal, ele falou, eu até repeti isso naquele evento, que no passado, quando ele começou a aprender diabetes, disseram para ele que o diabetes era uma doença da urina. Depois de um tempo, disseram para ele que o diabetes era uma doença do sangue. E depois de mais um tempo, ensinaram a ele que era uma doença do pâncreas e que agora a gente está dizendo que a diabetes é uma doença do intestino. Bom, do que quer que ela seja, o que quer que venha por aí, mas a gente sabe que é uma doença de muitos, e precisa de muitos para tratar. E o objetivo nosso aqui hoje é justamente esse, compartilhar esse conhecimento com vocês. É uma honra enorme receber a Luciana, uma cultura médica, cirúrgica, de todos os aspectos da cirurgia metabólica enorme. E o Dr. Oscar Dutra, que vem aqui em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, saiu de Porto Alegre, veio aqui nos brindar com a sua presença pela segunda vez. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica está extremamente grata à Sociedade de Cardiologia e ao Dr. Oscar por sua presença aqui, por ter engrandecido o nosso Bari Live. Espero que a gente possa depois trazer ele aqui de novo, né? Vamos ver se a gente faz um jeton para trazer ele aqui 10 vezes mais. Agradeço a vocês todos que ficaram conosco. Acompanhe as nossas mídias sociais. Daqui a uma semana nós temos mais um Bari Live, no mesmo bate-horário, no mesmo Bari canal. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.